Invadindo aqui o canal do Pedro Vieira, Kaline Rabelo, diretamente da Bahia, Feira de Santana mais precisamente, para a gente poder bater um papo e conversar muito, né, com meu parceiro, que sabe tudo de imóveis aqui em Orlando. Vamos lá, hoje a gente está recebendo Kaline aqui, corretora de imóveis lá na Bahia também, e ela é nossa parceiraça. Você aí, ó, que é corretor no Brasil, não sabe dessa possibilidade, ó, segue aqui os passos da Kaline. Tá doida para vir morar aqui, tá procurando a casa dela, junto com o esposo dela, para fazer essa mudança para cá com a família. Só que antes disso, ela já tá aproveitando e já tá com o network que ela tem lá, né? Lá no Brasil como um todo, ela já tá trabalhando aqui, indicando pessoas para comprar imóveis aqui. Ela vai fazer esse movimento também de mudança. Daqui a 1 ano, 2 anos, ela vai estar morando aqui com a gente, trabalhando como corretora aqui nos Estados Unidos. Enquanto isso, ela tá também já conhecendo todo o mercado, indicando pessoas que estão dispostas a comprar a casa aqui, tanto para investimento quanto para residencial. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre parceria, sobre imóveis. Acompanha a gente aí nesse dia que vai ser bem legal. Depois de receber o convite, né, do Pedro, a gente já tinha um relacionamento meio que distante através de conhecidos. Eu trabalhando como corretora de imóveis no Brasil, eu percebi que eu poderia ter um diferencial, né, vindo trabalhar com imóveis internacionais. E aí só veio a calhar o convite do Pedro. Eu percebi que a demanda de imóveis no Brasil ela está altíssima, né? O mercado imobiliário está vivendo um boom, novamente, como houve alguns anos atrás. Mas eu percebi que eu seria mais uma, vendendo mais um imóvel, mais o mesmo imóvel que vários outros corretores estão vendendo. Então, quando o Pedro me ofereceu essa oportunidade de estar aqui trabalhando junto com ele, eu falei, poxa, é um diferencial bacana que eu posso ter e trabalhar com um cara que já tem know-how aqui em Orlando, nos Estados Unidos, e agarrei e acho que já estamos carimbando aí algumas coisas, né, Pedro? Já tem coisa em processo, já em andamento, graças a Deus. Primeiro de muitos que virão por aí. E eu acho que só tende a crescer, até você fazer toda a sua mudança para cá. Então, eu acho que vai ser muito bom. É uma parceria que... o que é que acontece, né? O brasileiro tá querendo dolarizar seu patrimônio. Então, não tem jeito. Você não vai perder a sua venda aí no Brasil para direcionar ele para cá. Ele já tem esse interesse. Então, você pode fazer a venda do Brasil, que ele está interessado, e fazer a venda também nos Estados Unidos, porque ele não vai deixar de se proteger, de proteger a renda familiar, o patrimônio familiar. Ele vai comprar aqui. Então, você pode fazer parte disso também, né? Eu sou do tipo de quando uns choram, outros vendem lenços, eu tô aqui para vender lenço. Quando tem instabilidade política, né, essa coisa toda que tá acontecendo, né, no nosso cenário político, né, no mundo inteiro, obviamente, mas a gente não fala de moeda forte, a gente fala de dólar, a gente fala de euro. E se você já tem os seus imóveis no Brasil, né, continua fazendo seus investimentos lá, eu não vou dizer para você parar, não é isso. Mas o que todo mundo, né, os grandes cases de sucesso de investidores é diversificação de patrimônio. E diversificar o patrimônio em dólar, em uma região diferente, que está crescendo tanto, com tantos investimentos. Mais precisamente quando a gente fala de Orlando, né? Miami também. Miami está vivendo os maiores booms imobiliários com a mudança de grandes marcas, né? De grandes centros comerciais de Nova York vindo para cá, para Miami agora. Então, assim, a Flórida hoje acho que é um dos grandes nomes nos Estados Unidos para se fazer dinheiro. Acho que a oportunidade está aí e esse foi meu gancho. Poxa, eu não vou ser mais uma lá, não. Acho que eu vou vender uma coisa diferente, que vou dar mais garantia para o meu cliente. E imóvel, a gente sempre fala, né, Kaline? É bom em qualquer lugar do mundo. É o melhor investimento, mais seguro que se tem. A grande diferença realmente hoje que o Brasil tem em relação aos Estados Unidos é liquidez e rentabilidade. Então, você compra, você ganha o dinheiro no Brasil, ele se valoriza, mas na hora que você vai colocar ele no mercado, ele demora mais um pouquinho para realizar o dinheiro. Aqui nos Estados Unidos, você tem esse ganho de tempo, né? A valorização pode ser até um pouquinho menor do que em boas áreas lá no Brasil, como Salvador é uma excelente área, Balneário Camboriú, muito boa. O Espírito Santo tem Guarapari. Então, tem lugares excelentes lá que dão boa valorização, mas na hora que você coloca no mercado para vender, ele demora para ser vendido, para ser realizado realmente esse lucro que você tem. Aqui nos Estados Unidos é muito mais rápido e você tem visto isso. O cliente coloca a casa no mercado aqui e vende com muita rapidez e muita agilidade. Então, essa é a grande diferença hoje que a gente tem dos Estados Unidos e do Brasil. Além da moeda ser mais forte,
essa rapidez na liquidez e na rentabilidade. O aluguel é rápido, a venda é rápido, tudo acontece num motor de uma proporção muito mais forte. E é o mundo inteiro querendo vir para o mesmo lugar, né? Exatamente. São 70 milhões de turistas vindo para cá anualmente. E dessas 70 milhões de pessoas, tem pelo menos aí 0,1% que quer vir morar aqui, quer investir aqui. Então o mercado imobiliário aqui é muito ágil, muito forte, muito agressivo. É importante a gente falar sobre isso, né? Sobre esse mercado residencial versus mercado de vacation home. Então, quando a gente fala de comprar um imóvel, os dois cenários são muito positivos. Tanto o residencial, porque tem muita gente migrando, vindo para cá para poder morar aqui nos Estados Unidos, muita gente querendo passar temporadas maiores para estudo, enfim, para trabalho, vindo a convite de trabalho, quanto com relação a vacation home, né? E a gente fala, poxa, mas eu vou alugar, mas só para brasileiro. Aí Pedro me deu uma curiosidade da última vez que a gente esteve aqui, que não é brasileiro que aluga mais. Quem é que aluga mais, Pedro, casas aqui? Exatamente. São os próprios americanos, canadenses, europeus. Então, é toda aquela nacionalidade que já tem a moeda forte. Então, o que é que acontece? Uma casa que aluga aí por uma diária de $800 é barato para ele, é como se fosse 1 para 1, é como se fosse R$800. Então, tem muito brasileiro hoje proprietário de casa aqui, casas de alto nível, casas lindíssimas, super bem decoradas, mas as nacionalidades que mais alugam, o brasileiro está ali na 7ª, 8ª posição. Então... Mas quem faz a coisa acontecer somos nós brasileiros, tanto no investimento da casa, da vacation home, quanto na decoração, com os profissionais que existem hoje morando e vivendo em Orlando, que prestam serviço, vai falar pra gente, né, que a gente vende primeiro a casa e depois os clientes vão lá e contratam esses profissionais que deixam a casa completamente atrativa. O que é importante também você saber que quando você comprar uma casa, uma vacation home principalmente, é importante você investir na decoração, porque é isso que vai trazer o diferencial da sua casa para você alugar para esses possíveis locatários, que no caso são os americanos, os canadenses, né, que às vezes só vêm para cá para fugir do frio. Tem uma galera que vem para cá só para fugir do frio, além dos parques, que é maravilhoso. E o brasileiro vem do Brasil mesmo para poder curtir parque, para passar a temporada. Cada vez mais esse movimento acontece e com muito mais facilidade. Exatamente. A gente vai indicar o tipo de investimento que você vai fazer aqui, residencial ou essas casas de férias para fazer Airbnb, a depender da intenção do investidor aqui. Então, se ele quer dolarizar, pagar os custos da casa e ainda utilizar a parte do ano com a família dele vindo para cá, a gente vai indicar o Airbnb. Se ele quer imigrar, residencial. Se ele quer apenas dolarizar e ele tem um perfil menos de risco, vamos dizer assim, e ele quer um aluguel mais tranquilo e não quer utilizar o imóvel dele, a gente também vai indicar um investimento na área residencial. Então, a gente precisa agendar os bate-papos, tirar as dúvidas com quem está querendo fazer esse movimento de lá para cá, para a gente colocar ele no lugar certo e ele ficar sempre feliz com a gente, comprar a primeira, a segunda, a terceira casa. E é importante, hein? Uma assessoria bem feita para te indicar qual é o melhor local, no caso de residencial, onde tem as melhores escolas, onde está próximo dos centros comerciais. Isso vai te dar valorização futura. Então, assim, o imóvel, ele por si só já é um bem em que você se sente muito mais seguro, mas sempre pensem no imóvel. Ah, mas eu não penso em vender. Sempre pense em vender seu imóvel, mesmo que a longo prazo ele vai ficar para os seus filhos como herança, enfim, mas esse imóvel sempre tem que estar valorizando e levantando a setinha. A setinha tem que estar sempre subindo com relação a isso. E para quem está fazendo alavancagem imobiliária, acho que o negócio, né, de imóveis americanos aqui, né, quando a gente está falando do nosso negócio, ele é perfeito por ter facilidade e juros baixos. A gente já entra no tendão de Aquiles de todo mundo. Eu não quero pagar parcela alta. Então conta, Pedro, quanto é que tá esses juros hoje, nesse momento, desse vídeo que a gente está gravando? Bom, a gente está num momento excelente para comprador, tá? Você tocou num ponto aí realmente que é principal hoje. O dólar está em queda, juros está em queda e as construtoras ainda não voltaram àquele movimento de venda que estava ali em 2021, 2022. Então a gente tem estoque aqui, tá com preço bom, mas os juros caindo como está hoje, abaixo de 6% ao ano, olha que loucura, né, em relação ao Brasil. Uau. Menos de 6% ao ano. Esses juros vai fazer incentivar as pessoas voltarem a buscar. Então esse é o momento correto. A gente compra com o dólar lá embaixo, a gente compra ainda com os valores estáveis do imobiliário, mas a gente já está aproveitando excelentes taxas de juros. Então, esse é o momento do comprador realmente.
E vou falar para vocês que eu tô comprando a minha, viu? Só para dizer que eu também tô aproveitando o momento. Essa nossa vinda aqui foi para fazer um atendimento, né? Atendimento ao cliente super especial, como todos são, óbvio, mas a gente tá fazendo isso e aí eu já tô olhando minha casa, né? Então já tô aí, a gente já tá vendo, eu e o maridão estamos aí analisando, a gente vai sair daqui com nossa casa. Dessa vez acho que a gente sai, hein? Vamos fazer acontecer, hein? Segue a gente aí. Bom, hoje a gente reservou o dia para ver algumas casas de férias, para a gente entender como é esse processo de compra da casa, decoração da casa e administração dela de Airbnb. E depois a gente vai já começar a olhar algumas casas residenciais na região aqui de Winter Garden, região de Clermont. Então vamos tentar fazer essa diferenciação aí. Você que acompanha a gente, continua aí que a gente vai fazer um material bem legal para vocês, tá? Esse vídeo merece 2 partes. Então, você só vai ver eu descendo essa escorregadeira aqui, o que é que aconteceu quando eu desci no próximo vídeo. Acompanha a gente.